Os ribeirão-pretanos acordaram hoje com a notícia do suicídio de Marcelo Plastino, dono da empresa Atmosfera e pivô do maior escândalo político da história da cidade. Ele se matou dentro do apartamento onde morava. As imagens foram gentilmente cedidas pelo programa do Léo. Quase 9 horas da noite. Movimentação grande de policiais e investigadores em frente a este prédio na zona sul de Ribeirão Preto. Informações preliminares apontavam que Marcelo Plastino, um dos alvos da Operação Sevandija, estava morto dentro do apartamento dele. Um pouco mais tarde, a polícia constatou que o empresário cometeu suicídio dentro da banheira de uma suíte. Ele se trancou num quarto e não foi ouvido nenhum estampido de arma de fogo, mas ela passou a ficar preocupada. Ele teve um dia bastante agitado hoje, havia já mencionado em tirar a própria vida. Portanto, ela ficou muito desesperada, chamou outras pessoas, o psiquiatra, o advogado, até que a polícia foi acionada e constatou que ele estava trancado dentro do quarto e não respondia aos chamados. A porta foi arrombada pelo corpo de bombeiros e realmente ela estava trancada por dentro e a vítima apresentava um disparo fatal na região temporal. No local, peritos encontraram a arma utilizada por ele, calibre 380, um carregador e munições. Também foram recolhidos um celular, um notebook e uma pasta. A namorada do empresário foi ouvida pelo delegado de polícia e contou que Marcelo Plastino enfrentava um grave quadro de depressão. Doutor, o primeiro contato da namorada foi com um médico. Ele seria um conhecido da família, tentou conversar com ele, como é que foi isso? Esse médico não foi contatado por nós, mas segundo ela era um psiquiatra com quem ele estava tendo um acompanhamento médico. Ele já vinha apresentando problemas? O que ela contou? Segundo ela, sim. De uns tempos para cá, ele era recorrente nessa ideia. De acordo com funcionários do edifício, o apartamento de Marcelo Plastino segue lacrado. Investigadores que passaram a madrugada aqui poderão retornar ainda hoje para concluir os trabalhos no imóvel do empresário. A investigação quer ter acesso às imagens de uma câmera de segurança instalada no interior do apartamento do empresário. Alguém veio no apartamento, ela chegou a dizer isso? Exceto aquelas pessoas a quem ela solicitou, não mais ninguém veio. Durante a tarde ele teve contato com alguém? Ela esteve com ele durante todo o dia? Ele esteve em contato com outras pessoas, sim, que será levado em conta na investigação. Marcelo Plastino, que era dono da empresa Atmosfera, chegou a ser preso depois que a Operação Sevandija foi deflagrada. A investigação constatou que o empresário era um dos cabeças do maior esquema de corrupção da história de Ribeirão Preto. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. O sepultamento de Marcelo Plastino deve ocorrer a qualquer momento no cemitério Bom Pastor. O corpo do empresário Marcelo Plastino será trazido aqui para o Velório da Paz. O horário de chegada estava previsto para as 10h30 da manhã, mas até agora não aconteceu. Segundo informações do local, o sepultamento estava marcado para as 4h30 da tarde e também deve ser alterado por decisão da família. Neste momento, não há movimentação nenhuma e nós continuamos aqui para acompanhar toda a situação. O corpo do empresário será enterrado no cemitério Bom Pastor, que fica aqui ao lado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O corpo acabou de chegar ao cemitério Bom Pastor. Ao longo dos anos, o empresário Marcelo Plastino ganhou muita influência no Palácio Rio Branco e na Câmara. Marcelo Plastino é natural de Ribeirão Preto. De família tradicional na cidade, Plastino criou a Atmosfera em maio de 2005. A princípio, a empresa ia atuar apenas na construção de edifícios, mas 6 meses depois, começou a fazer também reforma geral de imóveis e até perfuração de poços. No ano em que a Atmosfera foi fundada, Marcelo Plastino foi gravado em uma reunião com outros empresários do ramo. No vídeo, Plastino já demonstrava uma grande influência na administração municipal. Chegou a mencionar até o poder que tinha para interferir em setores que faziam o acompanhamento e fiscalização de obras da prefeitura. Eu tenho 2 convites, eu posso passar um convite para vocês, 150 pau, você entendeu? Tá certo? Ou amanhã, se vocês podem ganhar uma obra, eu posso ajudá-los numa fiscalização de você, entendeu? O encontro aconteceu na sede da Atmosfera. Na época, o Jornal da Clube denunciou o escândalo. O caso foi investigado pela Câmara, que constatou o favorecimento da empresa de Plastino.
11 anos depois, o empresário se tornou peça-chave em um dos maiores esquemas de fraudes e pagamentos de propina na administração municipal de Ribeirão. A Operação Sevandija da Polícia Federal e GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, revelaram que o centro de operações, mais uma vez, foi a Atmosfera. A empresa se especializou em terceirização de serviços e assinou diversos contratos com o poder público, uma espécie de cabide de empregos para trabalhadores indicados por vereadores em troca de apoio político ao governo Darcy Vera na Câmara. Fraude que causou um rombo de mais de 200 milhões de reais aos cofres públicos. O fato é que os vereadores, eles votam de acordo com aquilo que o Executivo quer, tem interesse. É aí que reside justamente a corrupção. Aqui o que nós conseguimos ver é que muitos serviços básicos, como coleta de lixo, pagamento da beneficência, do Hospital da Beneficência, não estão sendo realizados exatamente por ter desvio de recurso público para outros fins. Marcelo Plastino, que foi preso no dia 3 de setembro, ficou conhecido por marcar cafezinhos com os políticos. Para a Polícia Federal e GAECO, os cafés eram um código para designar encontros com os 9 vereadores suspeitos, que recebiam altos valores em dinheiro. Plastino ficou 33 dias detido, conseguiu um habeas corpus e estava há quase 1 mês e meio respondendo às acusações em liberdade. No boletim de ocorrência que registrou a morte do empresário, foi descrito que ele estava depressivo em virtude de problemas judiciais e chegou a mencionar que não queria mais viver. Marcelo Plastino sempre negou a participação no esquema. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Todos os vereadores envolvidos na Operação Sevandija negam as acusações. O ex-prefeito Elson Gasparini também nega qualquer tipo de influência do empresário e lembra que todos os contratos celebrados na administração de 2005 foram aprovados sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado. A atual prefeita Darcy Vera também sempre negou envolvimento nas denúncias. Para repercutir esse caso, recebemos hoje o psiquiatra Alexandre de Souza Cruz e o repórter Luiz Fernando Luffy. Luffy, boa tarde, Luffy. Você acompanhou durante a noite, parte da madrugada, toda a repercussão daquele momento da morte do empresário Plastino. Naquele momento, o que você mais ouviu e o que você sentiu das pessoas que estavam acompanhando o caso? Boa tarde, Pulse, boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Evidentemente que todas as pessoas estavam abaladas, bem porque o fato estourou como uma bomba em Ribeirão Preto. Estava no apartamento quando a polícia chegou, junto inclusive com 2 promotores, que aliás não participam, não têm envolvimento de investigação na Operação Sevandija. Estava apenas a namorada de Plastino. Ouvimos inclusive o depoimento dela, as declarações informais junto ao delegado que estava de plantão, doutor Haroldo Schaldi, e ela disse que tentou por todos os meios, esteve com o Marcelo durante praticamente toda a tarde e sentiu realmente que ele estava muito deprimido e com uma intenção que ela não esperava que tivesse esse fim. Ela tentou, de todas as maneiras, tentar demovê-lo do fato de ele informar que poderia tirar a própria vida, mas não conseguiu. Ela desceu, ela teria sido empurrada, inclusive, por Plastino, para deixar o apartamento. Ela desceu, chamou o médico, o psiquiatra, entrou em contato também com o advogado e com familiares do Marcelo. Voltou até o apartamento, ele estava dentro já do banheiro, trancado. Nesse ínterim, a polícia também foi chamada e começou, a princípio, uma negociação, tentar que ele não praticasse esse ato. Os bombeiros foram chamados porque havia muita dificuldade para abrir a porta do banheiro, uma porta muito rígida, muito forte. Os bombeiros tiveram que, inclusive, usar equipamentos especiais para que a porta fosse aberta. E quando isso aconteceu, infelizmente, o fato tinha se consumado. A polícia agora foi até o local, inclusive com a perícia, procurou os meios, procurou investigações, trouxe alguns documentos, não há informação concreta que ele teria deixado uma carta, apenas algumas anotações que podem ajudar no esclarecimento do fato, mas não tem ainda nenhum fato concreto
que possa levar a ele ter tomado essa atitude, a não ser realmente a pressão sofrida durante todo o processo da Operação Sevandija. Mas o que a gente pode, a princípio, é aguardar na próxima semana, já no começo da semana, um pronunciamento da promotoria, dos investigadores e promotores, principalmente, que estão envolvidos na operação. Um dos promotores, inclusive, a princípio teria informado que ele vai respeitar, por enquanto, e isso é lógico, uma situação consequente, do momento difícil do luto que a família está passando. E qualquer pronunciamento, qualquer palavra hoje seria inconsequente, seria prematura no momento difícil que a família enfrenta com relação ao fato apresentado por Plastino. A polícia, como disse na reportagem, apreendeu o revólver, a arma que ele teria usado. Não se sabe ainda se é a mesma arma que foi apreendida pela Polícia Federal durante a operação. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Muito obrigado, Luiz Fernando. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra, o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, nós ouvimos no relato do Luiz Fernando a coisa da pressão e o desespero que isso pode ter gerado e levou o Plastino a cometer o suicídio. Tudo aquilo que o senhor ouviu também é um alento para uma investigação psíquica, não só policial, para ver, afinal de contas, por que uma pessoa vai e faz o suicídio como foi feito. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. De fato, é um acontecimento bárbaro, né? Todos receberam essa notícia aí pela manhã, é uma coisa assim, que impressiona, mas de fato precisa ser investigada com cuidado. Acredito que o cuidado do promotor seja justamente esse, de não adiantar nenhum tipo de interpretação dos fatos. Alguns desses pacientes, de fato, não avisam o que vão fazer, não dão qualquer sinal de que vão realizar um ato dessa natureza. E, de fato, tem havido um aumento do número de suicídios nessa região. Mas esse acontecimento está no meio de uma situação muito delicada e que, naturalmente, envolve toda essa pressão que tem ocorrido para a apuração dos fatos, né? Vamos aguardar, né? Nós não sabemos também o nome do colega que foi tentar atender o senhor Marcelo Plastino. Vamos aguardar os fatos, né? Eu acredito que uma coisa que é muito importante é, se o paciente dá algum aviso prévio, a família poder mobilizar profissionais de saúde realmente para prestar assistência. Pelo que eu entendi ali, já havia um profissional mobilizado para isso. Perfeitamente. Daqui a pouco eu volto a conversar com o senhor para a gente tentar entender por que uma pessoa sob pressão, às vezes, prefere a morte do que enfrentar para valer essa relação com o problema criado nessa operação Sevandija. Golfeto, este fato, o suicídio, coloca mais dúvidas nos erros cometidos? O nosso cérebro parece que tem razões que a própria razão desconhece. O caminho da formação da consciência, já dizia o filósofo Hegel, é o caminho do desespero. À medida que vão se conscientizando, o desespero avulta. E no caso presente, nós vemos o quê? A possibilidade, quando o desespero se forma, a possibilidade de ter um deslocamento do âmbito do racional, que seria o caminho correto para se entender o que aconteceu e tentar mentalizar tudo e racionalizar, se desloca do caminho do campo do racional para o emocional. E aí fica muito mais difícil, né? Agora, nós temos também um princípio de estudo de criminologia que o tempo que passa é a verdade que foge. E começa a fugir na cabeça da própria pessoa. A pessoa não consegue mentalizar uma realidade que, no fundo, deve ser analisada em termos claros. O livro de Arthur Schopenhauer, As Dores do Mundo, trata desse assunto. Não especificamente de tragédias. As tragédias são gregas, pelo menos no seu início, mas acabam representando um ponto de partida porque elas sempre são frutos das nossas decisões,
das nossas posições pessoais, nas decisões que nós tomamos erradamente. E aí vem o provérbio espanhol: os erros do passado provocam sombras longas nos povos, nas pessoas, nas nacionalidades, no contexto de uma maneira geral. O padre Vieira deixou claro nos seus sermões, que eu estava folheando hoje de manhã ainda, quando ele dizia o seguinte: no nascimento, somos filhos de nossos genitores. Agora, na ressurreição, nós somos filhos das nossas obras. E aí é que nós vamos verificar o que efetivamente ocorreu. A realidade nos mostra que nós temos dois tipos de dores: dor de agonia e dor de parto. A dor de agonia pode anunciar o parto em termos de país. Uma nova era que se começa. Que aqui, quando você diz que os erros cometidos, com a matéria-prima com que se faz erro, com erro é a matéria-prima com que se faz experiência. E o insumo é tempo. Efetivamente, a transformação de erro em experiência. Aliás, experiência é a capacidade de transformar erro em sabedoria. Isso aqui, ó. Perfeitamente, Confeito. Deixa eu fazer uma ressalva para você que está acompanhando o Jornal da Clube. No jornalismo não se dá destaque, não se fala sobre o suicídio. Mas o caso desta madrugada, da noite passada, tem uma repercussão e implicação muito mais ainda. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é dar alarde ao suicídio, mas sim aquilo que acabou acontecendo e que restou para a cidade. Uma explicação necessária para que você entenda por que estamos mexendo nesse assunto. Deixa eu falar de novo com o Luiz Fernando Luff. Ô Luff, deixa eu te perguntar por que naquele momento toda a polícia ficou ouvindo, tomando opiniões, tomando detalhes. Aí vem o que para frente? Vem alguma coisa, por um exemplo, de aprofundar o que em termos de ficar procurando os motivos que levaram ao suicídio? Bem, a princípio, os motivos foram bem evidenciados através até do pronunciamento do psiquiatra, que é a pressão envolvida. Agora, a polícia tem o trabalho dela, inclusive com perícia, foram 2 promotores importantes no local, para se apurar, para se levantar se algum fato alheio a essa situação de pressão tivesse motivado o ato cometido pelo Marcelo. Você quer dizer que ele pode ter recebido alguma pressão e ficou mais desesperado ainda, ou alguma ameaça velada que até agora a gente não sabe? Isso é possível? É possível. A gente pode, inclusive, ter esse fato esclarecido quando o doutor Haroldo disse na reportagem que ele, no meio da tarde, teria ouviu mais 2 pessoas, ou 2 pessoas teriam ido até o apartamento da Lima Antigo, alguma conversa, algum diálogo com ele, que aumentasse essa pressão e que levasse a ele cometer o suicídio. Tudo é possível. A polícia, quando há uma situação como essa, trabalha com muitas hipóteses. E a situação, como você disse, do Marcelo, o fato dele, o que ele representava dentro de uma operação que movimentou praticamente toda a cidade, que repercutiu no Brasil inteiro, logicamente tem que buscar as razões mais do que aquela de pressão que tenha motivado o suicídio. Muito bem, Luff. Deixa eu voltar a conversar agora com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, toda vez que a gente fala em suicídio, a gente fica assustado. A gente não consegue entender por que um ser humano prefere acabar com a própria vida do que enfrentar o dilema que tem, o problema que tem. Para o psiquiatra, que é o seu caso, o suicídio é o desespero final quando você não encontra mais uma saída para aquilo que você criou ou que foi criado contra você? Não há dúvida, é um evento final, é quando a pessoa realmente não consegue encontrar uma saída dentro de suas possibilidades de vida, ela não consegue pelo menos enxergar essa saída, então surge às vezes essa questão da ideação suicídia e, por fim, da realização do ato letal, que seria morrer em função desse quadro. Agora é preciso lembrar alguns pesquisadores que tiveram um papel importante nas pesquisas de suicídio, como Karl Menninger, que apontava que para que a pessoa conclua um ato dessa natureza é preciso que ela esteja, além de deprimida, além de muito acometida, que os sentimentos dentro dela estejam em tal borbulhando de tal forma que ela consuma o ato.
né? Pode ser até um pouco de vergonha em relação àquilo que aconteceu? Eu acho que a vergonha deve estar imersa em todos os sentimentos que ele teve nesse período, diante de toda a exposição que ele teve em função desse escândalo, né, de corrupção que foi noticiado amplamente. O susto pela cadeia também é um motivo que pode levar a esse suicídio? Essa possibilidade de enfrentar uma ausência de saída, a pessoa não encontrar uma saída e achar que a única saída seria essa. Alguns pacientes, às vezes, cumpre relatar que nós temos muitas pessoas com quadros depressivos, algumas pessoas que cometem suicídio e a maior parte desses pacientes não está envolvido em escândalo nenhum. Está em quadros psiquiátricos sérios que estão sob tratamento ou às vezes não estão e que terminam por vezes cometendo suicídio. Que esse caso em particular é muito diferente, é um caso envolvido em uma situação. Agora, essa situação que o Marcelo, que o Plastino se colocou, ele pode ter pensado também, nossa, fiz uma fortuna, essa fortuna voou, eu vou voltar lá para trás. Isso também é um motivo para dar desequilíbrio. Você perde a fortuna que todo mundo gostaria de ter, mesmo que feita da maneira que foi. Durante a época da Grande Depressão nos Estados Unidos, era muito comum as pessoas pularem de prédios e morrer. Em Nova York e em várias grandes cidades americanas. Na Grande Depressão, em 1929, as pessoas perderam tudo que tinham, né? E pessoas que às vezes tinham um padrão de vida elevado, não tinham mais nada. Perfeitamente. Golfetto, daqui a pouquinho eu vou perguntar para você quais as implicações para o futuro desse suicídio, aquilo que vai sobrar para a vida política de Ribeirão Preto e também para quem sonha demais com a fortuna e quando chega ela pode voar. Então a gente vai discutir a respeito da implicação para o futuro do fato que nós estamos analisando. Aguenta aí um momento só, por favor. Eu vou voltar a conversar agora com o nosso Luiz Fernando Luff. Ô Luff, e a partir de agora a polícia vai trabalhar com tudo aquilo que você comentou. Então pode ter tido 2 pessoas dentro do apartamento, nós podemos ter outras pressões que vieram. Afinal de contas, quais são os delegados agora que vão mexer com o caso? A Polícia Federal, por exemplo, pode entrar nesse caso também ou não? Pode, perfeitamente pode, não há dúvida. Mas essas investigações, por enquanto, né, estavam todas praticamente a cargo da promotoria, comandando essas investigações, evidentemente junto com a Polícia Civil, mas a Polícia Federal pode mesmo se envolver nessa situação, porque é um caso de repercussão nacional. Tá? O que a gente se espera agora, a partir de semana que vem, é novas mudanças, né, evidentemente, dentro do que há no contexto da Operação Sevandija. Quando se esperava, já para os próximos dias, uma movimentação com relação a denúncias, a outras investigações processadas pelo Ministério Público, até pela Polícia Civil, de repente acontece uma situação como essa. Evidentemente que os promotores vão ter que repensar agora um caminho novo de investigação, porque havia-se uma preocupação, principalmente das pessoas envolvidas, uma chamada delação premiada. Não há informação se o Marcelo teria feito alguma delação. Oficialmente, essa informação não é passada pela polícia, mas, evidentemente, o envolvimento da Polícia Federal para tentar elucidar o caso ou colaborar nas investigações, perfeitamente pode acontecer. Perfeitamente, Luiz Fernando. Lembra você e o amigo da Clube que o corpo do Marcelo Plastino está sendo sepultado agora lá no Bom Pastor. Só para a gente encerrar, para que você possa não deixar uma dúvida, ou também a gente não sabe direito o que vai acontecer. Nós vamos continuar com as investigações, mesmo com a morte, porque pode ter outros envolvidos no escândalo da Sevandija. Espera-se que até novidades surjam agora com essa situação. A consequência da atitude tomada pelo Marcelo são absolutamente imprevisíveis.
Nós não tivemos ainda nenhum pronunciamento da promotoria, dos promotores que estão trabalhando no caso. Eles, como eu disse, eles por enquanto, preferiram guardar uma situação até de luto, de respeito com a família, mas com certeza, na próxima semana, a gente vai ter novidades. Luiz Fernando, muitíssimo obrigado pela sua participação no Jornal da Clube, pelos esclarecimentos daquele que viveu ontem, acompanhou uma das piores tragédias na vida política e social de Ribeirão Preto. Boa tarde, Luffy. Obrigado. Boa tarde. Lufetor, agora sim. Quais as implicações para o futuro da vida política, da vida social, da cidade, no momento em que você tem, por motivos políticos, policiais também, um suicídio marcante? Bem, é na mudança que as coisas se repousam. Quem falava isso era Heráclito, antes de Cristo. As coisas se repousam na mudança. E a mudança foi anunciada através da dor do futuro, que eu falava dos dois casos de dor. A dor que anuncia o futuro, que é a dor de parto. Nós vivemos um período previsto por Antônio Gramsci. O Brasil velho, o Brasil do capitalismo de Estado, o Brasil da antiguidade, da corrupção nascida do próprio Estado, que tem a obrigação de combatê-lo, já morreu. Nós vivemos o interregno. O Brasil novo ainda não nasceu. O Brasil novo está querendo nascer, que é aquilo que nós falamos ainda há 3 ou 4 semanas, que a realidade brasileira necessita de um parteiro. Um parteiro que pode ser anestesiado, pode anestesiar, mas que pode, na verdade, ser um parto normal, sem anestesia, sem cesariana. Esse parteiro é exatamente aquele que anuncia a dor de um nascimento de um novo país. Um novo país que começa do município, é a implantação porque, das finanças públicas que representam efetivamente o encontro no orçamento da política com a economia, em que o Estado começará a ser comandado por via oblíqua pelo cidadão. Isso, ele é que comanda, o cidadão mora na cidade. E porque ele sabe efetivamente que se a administração pública não começar a mudar a cidade, ele muda de cidade. Se não começar a mudar o país, ele migra. Ele começa a mudar de país, como tem acontecido em vários países que tinha estancado uma espécie de sangria de capital humano e que começou, de novo, recomeçou, e que nós estamos perdendo o principal capital. Não adianta trazer esse capital financeiro do exterior, aplicado no exterior e que está retornando ao país. Esse é um capital importante, mas muito mais importante é o capital humano, que é o artífice, o artesão da construção de um país novo. Que esse país novo, baseado no capitalismo de mercado, na concorrência sadia, na competição que, no entanto, nós já tivemos oportunidade de analisar, repito aqui, acaba acarretando algumas anomalias, porque a competição desperta o que há de melhor nos produtos e o que há de pior nas pessoas. Criar um ambiente de negócios, antes de mais nada, é criar um regime em que, no fundo, a virtude compense mais do que o pecado. Não é fácil. É o ponto de encontro da religião, da teologia, com o mercado, quando eles são aparentemente incompatíveis, mas nem sempre. O prestígio que se deve dar ao consumidor, o respeito que se deve ter ao próximo, passa pelo respeito humano, na verdade. Lembrei agora do profeta Amós. O profeta Amós dizia o seguinte: Deus vai enviar ao ser humano uma fome de pão, uma sede de água, mas sem fome de pão e sem sede de água, não fome de pão e sede de água, fome de pão e sede de água da palavra de Deus. Muito obrigado, Golfeto. Deixa eu lembrar o amigo da Clube, agradecendo as imagens cedidas pelo programa do Léo, que nós estamos apresentando neste momento da tragédia de ontem à noite. Para encerrar nossa conversa, doutor Alexandre, para os próximos dias, o que sobra para cada um de nós ao lembrar desse suicídio? É uma sensação de tragédia, né? De tragédia em todos os aspectos. Para a família não há nem o que dizer. Agora,
é uma situação muito delimitada, né? Nós temos pacientes com quadros depressivos que precisam de ajuda, de assistência e que precisam do recurso público para serem cuidados. E que são outras pessoas em outro tipo de situação muito diferente. Durkheim costumava denominar os suicídios em suicídio anômico, egoístico, altruístico e fatalístico, né? Eu acho que não cabe aqui nós qualificarmos o tipo de suicídio que ocorreu aqui, mas refletir, né, que às vezes as pessoas terminam perdendo um pouco a dimensão das coisas, né? E a vida pode ser um pouco mais simples. Nós temos as crianças, nós temos as pessoas que precisam de ajuda. A vida pode ser realmente mais simples e melhor. Ok, doutor Alexandre, muitíssimo obrigado pela presença do senhor no Jornal da Clube e pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Agora, agradeço também ao Gofeto e estou devolvendo o comando do Jornal da Clube para o nosso Paulo Pussi. Boa tarde, Pussi.